Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição 6 da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? Deixa eu só abrir aqui para a gente trazer bem certinho. Pronto. O título da lição como um todo é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Elinaldo Renovado é o comentarista. E essa lição em específico, a número 6, né, é as promessas de cura divina. Ou, vamos entender, a ideia é voltada para a cura do fiel, né? Ou não, ou como eu botei no título aí, se Deus é obrigado a me curar, né? Deus é obrigado a curar o fiel? É um questionamento, né? E se ele não curar? Nós vamos ver todas essas abordagens com referência ao tema, né? Então vamos fazer uma introdução. Depois nós vamos aprofundar o tema, como por exemplo a origem, né, da doença. E no terceiro ponto, eu quero trazer para vocês citações de teólogos. Claro que eu não vou trazer teólogos pentecostais, tá? Porque na lição já tem o comentário dos teólogos pentecostais. Então eu vou trazer citações de teólogos reformados com referência a essa temática, a base bíblica, né? Debates sobre o tema, né? Quais os debates giram em torno desse tema, não tem isso na lição. Algumas aplicações para a vida e a conclusão. Então nós vamos seguir esse roteiro, o índice é esse, né? Então vamos começar primeiro com a definição do tema. O que nós entendemos então como cura divina, né? Ou a promessa de cura divina, né? Que é o título da lição, a promessa de cura divina. O que nós entendemos? Primeiro, vamos entender o seguinte, que cura divina já está dizendo, cura divina, cura natural, cura medicinal, através da medicina. Cura divina, logo tem uma conexão com a divindade, nesse caso o Deus cristão, o Deus monoteísta, né? Porque as outras religiões têm as suas divindades, as suas espiritualidades. Então, no caso do cristianismo, né, já que eu sou cientista da religião, né, a gente faz sempre essa conexão com outras culturas religiosas. No entanto, o foco aqui é o cristianismo, Deus, né? O Deus cristão, né? E aí não leve de forma pejorativa, né? Para você que é cristão, é o único Deus, certo? Mas as outras religiões têm as suas compreensões de divindades. Queria que você só entendesse isso. Então vamos lá. A definição é a questão de uma intervenção que Deus atua de forma sobrenatural, né? E ele restaura, no caso, a saúde física ou emocional, já que as doenças emocionais são doenças do século, né? Ou mesmo com relação a espiritual de uma pessoa, né? Às vezes a doença ela é uma doença espiritual, né? E não uma doença física, uma possessão, por exemplo, demoníaca, como nós vemos do Gadareno, né? Ali, então ele necessita dessa cura espiritual, a libertação espiritual daquela opressão. Mas qual seria então o propósito dessas curas dentro do cristianismo, da compreensão cristã? A primeira é que Deus demonstra o poder, com o seu poder, né, que ele é todo poderoso, né? Mas também ele demonstra diante disso a sua misericórdia, a sua bondade, né? É que ele se importa, né? A imanência de Deus, que ele se importa com os fiéis, né? E aí vem a questão, e diante desses milagres de cura, né? Ou dessa promessa de cura e a cura, qual seria então o objetivo dessas curas? Nós já sabemos que o propósito é que Deus demonstre o seu poder e a sua misericórdia, que se importa com o povo. Qual é então o objetivo? O objetivo, diante de uma situação dessa, o cristão que recebe a cura, ele fortalece a sua fé, né? Como também um outro objetivo é que Deus demonstra que se importa com o bem-estar humano, né? E também
um outro objetivo é encorajar a busca de cura, né, através da oração e através da fé também. Então, se nós fôssemos resumir essa temática, seria o seguinte: o que seria cura divina, né? É a promessa bíblica, né, já que nós estamos falando de cristianismo, né? É a promessa bíblica, né, que se manifesta através da fé e da oração, né, e de acordo com a vontade soberana do próprio Deus, né? Então, vamos aprofundar mais um pouco, né? Vamos aprofundando, vamos ver as bases bíblicas, os exemplos bíblicos históricos, né? E também vamos ver quais aplicações nós podemos fazer com relação à cura divina, né? E isso na vida dos cristãos, já que é uma temática do cristianismo, né? A Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD, é uma editora cristã pentecostal, né? Um ponto eu acho que se deve tratar, né? Eu não li a lição, que fique bem claro isso, não li a lição. Aqui eu peguei o tema e criei os tópicos a partir do tema, né? Por isso que você tem que estudar a lição e aqui você aprofunda o tema. Aqui eu estou aprofundando o tema mesmo, né? Então, mas eu acredito que ele tenha abordado isso na lição. Qual é a origem, então, da doença, né? Toda religião ela traz a sua compreensão das enfermidades, ela traz a compreensão de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós iremos, né, após a morte. Então, qual é então a origem da doença? Nós sabemos que a origem da enfermidade, né, a origem das doenças vai se encontrar na queda do homem. Deus, ele, mais precisamente você vai ver isso no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 7, né? Onde a serpente ali no jardim do Éden dialoga ali e provoca a queda do homem e da mulher comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, do qual Deus disse que não era para comer, porque se eles comessem eles morreriam, né? Logo, após a desobediência, né, após o descumprimento do mandamento de Deus para o homem e para a mulher, no caso, né, eles trazem sobre si a consequência da morte física. Logo, a morte física, o corpo ele passa a se degenerar a partir da queda do homem, que vai suceder toda a humanidade que nascer depois de Adão e Eva, né? Então, o homem, eu diria que o homem já nasce morrendo. Ele já nasce caminhando para a morte a partir do seu nascimento. Alguns já morrem logo cedo, outros morrem mais velhos, outros conseguem chegar à idade mais longínqua, né? 80 anos, até 100 anos, 100 e poucos anos, né? Como temos vários casos, mas ele vai morrer. Então, em consequência disso, durante esse processo, ele vai ter situações de enfermidades. A enfermidade, então, é a consequência do pecado, da queda do homem, né? E com relação a esse pecado, ele vai trazer consequências diretas ao homem da sua relação para com Deus. O apóstolo Paulo em Romanos vai abordar exatamente isso, vai trazer essa compreensão desse distanciamento do homem. Lembrando que o corpo passa, o homem morre ali após o pecado, ele morre espiritualmente, a tendência dele agora vai ser uma vida de pecado e o corpo dele vai se degenerar. Então, Romanos no capítulo 9, o capítulo 3, o versículo 9 até o 12, diz assim, que se conclui, temos nós alguma vantagem, né, judeu para com grego, de forma geral? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como grego, estão debaixo do pecado. Logo, o pecado, depois de Adão, o pecado foi ampliado para todo mundo, né? Inclusive os judeus, que era o povo escolhido de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai trazer, como está escrito, né? Vai fazer uma citação de um texto do Antigo Testamento. Não há justo, nenhum sequer. Então as consequências, ninguém é mais justo, né? Diante de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, ninguém quer se aproximar de Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, né? E não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então você vê uma promiscuidade que também abrevia a morte das pessoas. Muitos jovens estão morrendo jovens, né? Por causa das drogas ou por causa de uma vida no crime. E a consequência é ainda a consequência dessa queda
e desse distanciamento. Quando nós voltando para o tema, voltamos para o tema, já entendemos que a doença é consequência do pecado. E aí eu dei o texto de Gênesis 3, do 1 ao 7 para você ler. Porque o homem, a partir daí, ele transgrediu a lei de Deus e ele pecou, logo ele trouxe a morte sobre si, e essa morte é consequência da degeneração do corpo, que será restaurado quando esse corpo for glorificado. E aí já não mais voltaremos ao estado do início, né? Perfeito, né? Um estado de perfeição. O corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, né? E o corpo mortal se revestirá de imortalidade. Então vamos lá. Então qual é no Antigo Testamento, como que essa promessa de cura ela é vista? A primeira coisa que nós devemos entender é que no Antigo Testamento Deus é considerado o Deus que cura, o Deus cura, né? No caso, Jeová Rafá, Deus cura. Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, diz assim: e disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, as condições, né? Primeiro, ouvir a voz de Deus. Fizeram o que é reto, né? Diante dos seus olhos. Então, teriam um comportamento que está de acordo com a vontade de Deus, em ouvir a sua voz, né? Deram ouvido aos seus mandamentos, Deus disse como é que o povo deveria viver, né? E guardarem todos os seus estatutos, né? Nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios. Nesse caso aqui ele faz uma conexão com ali o que aconteceu para que o povo saísse do Egito, né? Ali as pragas. Daqui veio sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês, ou Jeová Rafá. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos o ministério de Jesus de cura, né? E ele fazendo uma aplicabilidade a ele próprio, né? Que ele levaria essas enfermidades, né? O texto em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17 diz assim: ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, né? E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. E aí ele diz, né? Para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, né? Fazendo uma aplicabilidade ao próprio Cristo. A Bíblia também, ela é repleta de curas, né? Dentro ainda do ministério de Jesus. Nós temos, por exemplo, eu trouxe aqui 2 exemplos de cura. Uma delas é a cura da sogra de Pedro, né? Jesus vai chegar ali à casa de Pedro e Jesus observa ali que ela tá doente e a doença dela é febre, né? E Jesus vai até ela e pega ela pela mão e aí a febre deixa e ela depois volta ali a servir. Então nós temos aqui um exemplo de cura com relação à doença febre, né? Nós não sabemos qual era o porquê que ela estava com febre, em decorrência de quê. Mas Jesus curou a febre dela. Um outro exemplo é o do cego Bartimeu, que se encontra em Marcos, né? O outro texto é Mateus 8, 14 e 15. Esse texto aqui, Marcos, no capítulo 10, versículo 46 ao 52, né? O texto diz que Jesus foi para Jericó e quando ia saindo se deparou ali com Bartimeu. Ele começa a clamar ali, né? E a multidão ali repreende ele, mas ele clama cada vez mais. Jesus manda que chamasse ele e Jesus vai perguntar, né? O que você quer, né? O que você quer que eu faça, né? E ele vai reconhecer Jesus ali como mestre e ele diz que gostaria de ver de novo. E Jesus vai tornar a visão dele, ele vai voltar a ver de novo, né? E depois ele vai seguir Jesus afora. Então nós temos 2 exemplos de cura, são vários exemplos de cura no ministério de Jesus, né? Que tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, um texto aplicado ao próprio Cristo. Com relação dentro da teologia reformada, nós temos algumas citações aqui que eu quero trazer, algumas citações com referência a essa temática e como
esses teólogos eles viam essa temática, né, para a gente aprofundar. Então vamos começar, por exemplo, com João Calvino. João Calvino, um teólogo reformado, sistematizador da reforma protestante, ele diz o seguinte: a cura divina é uma manifestação da graça de Deus. Então ele via como Deus ali expressando a sua graça através da cura, e a consequência é que ele diz que restaura não apenas o corpo, mas também a alma, uma cura completa, né? O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, né? Ele diz o seguinte: a oração é a chave que abre os tesouros da cura divina. Então, Charles Spurgeon traz um meio que o cristão ele pode alcançar essa cura, que é através da oração, que seria uma chave que conduziria esse cristão a encontrar essa cura, né? Outro autor também, que eu gosto muito, só os que eu gosto que eu trouxe, né? Parcial, tá? Você já tem a lição e você já tem o Elinaldo aí comentando, e os autores pentecostais. Aqui os autores que eu gosto. Então vamos usar mais um. E depois vai pesquisar esses autores aí que você vai ver por que eu escolhi eles. O Dr. Mark Lloyd Jones diz o seguinte: a cura divina é um testemunho do poder de Deus. O que é a cura divina? Ela testemunha o poder de Deus, né? E um sinal do seu reino vindouro, né? Então, e por último, o R.C. Sproul, outro autor que eu gosto muito, inclusive tem uma obra que eu recomendo muito que você adquira, Somos Todos Teólogos, para você que gosta de estudar a Bíblia, né? Ele diz o seguinte: a cura divina aponta para a redenção completa, que será realizada na nova criação. Então, alguns teólogos reformados. Quando nós vemos qual seria então a base bíblica para essa doutrina? A base bíblica, aqui eu trouxe alguns textos, e lembrando sempre, como eu digo nos meus vídeos aqui, né? O objetivo é que você estude, que você pegue aqui, vai checar, pegue bons comentários, pegue concordância, e vá checar o que está sendo dito. Então, eu quero trazer aqui um texto de Isaías, no capítulo 53, e o versículo 4 ao 5. Eu vou ler somente o 4 e deixo o 5 para vocês, e o texto por completo, até o versículo 11, para que vocês leiam depois, né? E estudem também. O objetivo aqui é somente dar ferramentas para vocês estudarem mais a temática, mas vocês devem aprofundar. Então, Isaías 53, versículo 4, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, né? Jesus. Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e 15, eu vou ler somente o versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente, né? A aplicação do texto anterior na vida dos cristãos. Está alguém doente entre vós? Tá, né? Então faz o seguinte: chame os presbíteros da igreja e orem por ele. Então, a oração como um meio de alcançar essa cura. E a condição é que essa pessoa reconheça que está doente e chame uma autoridade, que nesse caso aqui seria os presbíteros. Diante disso, nós vamos para o próximo tópico, que seria o quê? Né? Lembrando que eu não estou seguindo a lição, né? Então, assim, eu estou dando ferramentas para você aprofundar a lição em sua sala de aula, se você for professor, ou mesmo se você for aluno, fazer alguns questionamentos dentro da sala de aula. Os debates aqui giram em torno do seguinte, né? Primeiro, essa cura como a parte da redenção, né? A nossa redenção, a soteriologia, o alcance desse o novo nascimento agora, né? Como agora sendo um filho de Deus agora, né? Não mais criatura de Deus, mas se tornando um filho de Deus por adoção, né? Através de Jesus. A cura, ela faz parte da redenção, ou a redenção conduz o homem a uma cura total na glorificação? É uma das partes que gira o debate. Outro debate gira em torno com relação à prática do testemunho, né? De testemunhar essas curas, né? E enfatizar, e nesse caso aqui, desse testemunho, que no caso vai estar já relacionado com uma outra parte ainda dentro do debate, que é a questão do ceticismo. Se esse testemunho
esse testemunho, como comprovar esse testemunho se foi realmente uma cura divina. Que aí a gente entra no terceiro ponto aqui dentro dos debates sobre os debates teológicos sobre o tema, que é a questão do ceticismo, né? Que seriam as discussões sobre a validade e mesmo a autenticidade das curas divinas, né? Nós vemos, inclusive, os pastores midiáticos, eles trazendo essa colocação da cura divina em seus cultos televisivos, né? E ali colocando como muita situação como tendo ocorrido ali um milagre, uma cura, e como comprovar que essa cura foi realmente uma intervenção divina. Daí os debates, a questão da prática do testemunho, e esse debate se essa cura tem realmente uma relação com a cura, é uma cura divina, né? Nós sabemos que a promessa foi feita, nós trouxemos a base bíblica aqui, o texto de Isaías, e que deve chamar o presídio, mas com relação a essa cura, como autenticar ela a partir de um direcionamento de que Deus realmente fez uma intervenção e houve a cura ali, como comprovar isso aí, né? Exames, né? Ou mesmo se essa cura foi em consequência da medicação, da intervenção médica, né, com relação à doença. Então, as discussões giram em torno dessas três temáticas, né? A cura como parte da redenção, a prática do testemunho, de testemunhar o milagre, né? E dentro do ceticismo, sobre a validade e a autenticidade das curas divinas, se realmente foi Deus ou se houve outra situação que conduziu a essa cura, inclusive uma intervenção médica. Diante disso, a questão é o seguinte, diante do tema. Então, como que a gente poderia aplicar, os cristãos, né? Como poderia ser aplicado esse ensinamento, essa promessa à vida desses cristãos, né? Como nós poderíamos aplicar, quais aplicações nós poderíamos trazer para a sua vida? A primeira é em torno com relação à fé e à oração, né? Essa prática ela vai encorajar, né? Uma prática de oração ali, a oração do fiel fervorosamente buscando essa cura, né? Crendo que Deus ele pode o curar, né? E o meio para pedir, já que é uma intervenção divina, é pedir ao próprio Deus, né? Então, encoraja a questão da prática de uma oração fervorosa pela cura. Um segundo ponto, ainda uma segunda aplicação, seria com relação à confiança em Deus. Do cristão confiar em Deus, né? Confiar na soberania de Deus, e isso independente do resultado, porque inclusive é uma das partes da temática do vídeo, né? E se Deus não, Deus é obrigado a me curar? E se ele não me curar, né? Então, é a confiança, até mesmo porque a nossa esperança não está somente nessa vida, né? Mas a nossa esperança é a eternidade. E o terceiro ponto ainda, a terceira aplicação que se pode ser feita é com relação à vida do cristão dentro da comunidade, né? Então essa temática, ela dentro da aplicação com relação à comunidade, é dever de todo cristão, dos cristãos, eles apoiarem uns aos outros, né? Em momentos de enfermidade, né? Até mesmo levar o luto, ou não, a cura, se alegrar, e então uma vida em comunidade. Daí a igreja ser o corpo de Cristo, né? Formado por vários membros, trazendo a ideia de várias pessoas dentro da igreja, né? Do corpo de Cristo. Diante disso, quais seriam então as conclusões que nós poderíamos fazer para finalizar o vídeo? A primeira conclusão é que a cura, essa promessa de cura divina é uma demonstração do amor de Deus e do seu poder, né? Misericórdia, como eu abordei, né? E embora no caso, um segundo ponto é que embora nem todas as doenças sejam curadas, a fé, né, que nós temos em Deus proporciona, independente do resultado, tanto paz como esperança, né? O que uma pessoa que não é cristã, ela vai ter mais da sua forma de fé, mas para o cristão, né, embora as doenças nem todas elas alcancem a cura, né, a fé desse cristão, ele trará para ele tanto paz como esperança, né, que não só para essa vida, mas para a vida por vir, para o porvir. E o terceiro ponto ainda, na conclusão,
é que essa cura divina ela aponta para a restauração completa, a glorificação, né? E essa glorificação que será realizada na eternidade ou na volta de Cristo, né? Onde esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Então, eu quero finalizar aqui lendo um texto que se encontra no livro de Romanos, né? Para você que talvez até esteja passando por alguma enfermidade, até mesmo enfermidade terminal, e muitas vezes questionar onde é que Deus está. Nós fazemos isso diante de várias situações. Eu mesmo já fiz recentemente, há um ano atrás, né, questionando onde estaria Deus diante de uma situação que eu passei, ainda passo, ainda vivo essa realidade, mas estou buscando em Deus a superação. Que se encontra em Romanos capítulo 8, né? E o versículo, a partir do versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as doenças, o luto, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, eles também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que sejam o primogênito entre muitos irmãos. E aí o versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, a sequência soterológica, né? Aos que predestinou, chamou, né? Justificou e no fim último glorificou. Então o fim último é a glorificação. E entender que nada vai poder nos separar do amor de Deus, né? O apóstolo Paulo continua dizendo assim: que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, Deus deu o próprio Jesus, né? Para por todos nós o entregou. Será que nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então somos mais do que vencedores, né? Qual é a lição que nós tiramos qual é a lição? A cura é uma promessa divina. Deus é o Deus que cura, né? Jeová Rafá, né? Nós temos essa promessa que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Contemplamos e entendemos que o nosso corpo ainda é um corpo corruptível, então está suscetível à doença. No entanto, um dia nós receberemos um corpo glorificado, né? Ou nós seremos arrebatados e teremos um corpo transformado, né? Então, diante de tudo isso, o que nos resta, né, é sermos gratos a Deus, vivermos a cada dia para a glória de Deus e tendo consciência, né, de que independente do que passamos, isso coopera para o meu bem, e que o que eu devo fazer é pedir a Deus uma intervenção divina para que ele chegue na minha vida, no caso de uma enfermidade, e me cure. É isso, que Deus possa abençoar a sua vida, né? E abordar mais uma temática, desta feita uma temática da lição de adulto. Na outra eu abordei a lição de jovens, né? Lição 6 da lição de jovens. Então, dessa feita a lição de adultos e o tema: a promessa de cura divina. Que Deus possa vos abençoar.